Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos falar de arte, vamos falar dos artistas de rua na cidade, das suas pinturas, dos seus murais, os significados que isso tem para a cidade, para os próprios artistas, enfim. E para discutir esse assunto, trazer essa questão para vocês, nós convidamos duas pessoas que são artistas, que eu vou apresentar para vocês agora, né? Uma é a Soberana Ziza. Muito obrigado, Ziza, por estar aqui com a gente. Ela atua desde 2006, expondo seus trabalhos em intervenções urbanas e galerias, em uma pesquisa estética sobre a negritude e feminino, numa abordagem afrofuturista. E na sua pesquisa mais recente, ela se dedica a investigar o apagamento negro na cidade de São Paulo, ocupando e reivindicando as nossas histórias, tendo a figura da mulher como condutora dessa nova história. Ziza absorve os significados e histórias milenares transmitidas através das estampas, padronagens presentes nos tecidos africanos, inserindo esses saberes em murais de arte urbana. O seu trabalho une história, ancestralidade, a arte contemporânea na busca pelos caminhos trilhados pelos seus ancestrais, representando a atuação do povo negro em diferentes setores, como nas artes, engenharia, medicina. Soberana Ziza, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero também apresentar o Mauro Neri. O Mauro Neri é artista, é grafiteiro, é educador, é artista plástico. Ele se formou em artes visuais em São Paulo, frequentou a Academia de Belas Artes de Bolonha, na Itália. Ele pinta e desenha gente, casas, escritas, como uma conjugação com a palavra ver. Veracidade, projeto coletivo que articula arte, meio ambiente, convivência, cartografia e direito à cidade. Muito obrigado, Mauro, também por estar aqui com a gente. É uma alegria poder estar com vocês dois aqui para poder trazer um pouco dessa expressão de arte para os nossos telespectadores. Olha, eu quero começar um pouco perguntando como é que vocês entraram nessa, como é que vocês viraram artistas, né? Ziza, você quer contar para a gente como é que você, agora com até exposições internacionais, né? Mas tudo tem um começo, como é que foi? Sim, bom, eu comecei, como exemplo, muitos artistas também iniciam esse percurso através de oficinas, vivências, e sempre ministrado também por outros artistas. Então, eu segui esse caminho. Na época de 2006, abriu aqui no meu bairro um centro cultural, chamado CCJ, Centro Cultural da Juventude, e eu sempre fui muito interessada por pintura. Aqui no meu território é berço de grandes outros artistas, então o grafite ele já estava dentro dessa energia desse território. E aí, quando a gente tem essa possibilidade de acessar esse centro cultural e de acessar também essa oficina, eu começo a trilhar esse meu percurso aí. Duas outras artistas que foram essas professoras de início, que foi a artista Tica Mesares e a Kátia Suzue, e a partir daí eu não parei, porque o grafite, essa arte que se manifesta na rua, ela possibilita a gente desbravar não só essa parte artística, mas também desbravar o nosso próprio território. Eu sou uma artista periférica e eu sempre senti que o grafite, de alguma forma, ele me libertou para conhecer outros territórios. Então, participações em eventos, a gente tem essa visão de como a cidade ela é diversa, mas também na busca desses conhecimentos. Através do grafite também eu entendi o direito à cidade, foi através do grafite que eu também me empoderei enquanto uma mulher negra. Então eu digo que a arte para mim foi a minha maior aliada
em me desenvolver enquanto artista, pensando não somente dessa parte artística, mas também enquanto ser humano. Beleza. Mauro, e você, hein? Como é que você começou? Eu comecei, cara, como toda criança, sempre desenhei desde sempre e trabalhei também desde sempre, né? Trabalhei na rua, seja como catador de materiais recicláveis, seja como vendedor ambulante. E aí foi juntando um pouco as coisas, né? Saindo, tive bons professores também da escola pública que também me incentivaram a, a frequentar cursos, né? A ensinar o que eu sabia, né? De desenho e tudo mais. E aí eu sempre soube que eu queria fazer faculdade, fui fazer faculdade, reparando muito na cidade. É, entendi que o que eu queria fazer era grafite. Eu já estava fazendo, pô, já fazia telas, já eu comecei até de um jeito mais tradicional, que é fazendo tela a óleo, retrato, natureza morta. Depois passei a fazer comunicação visual, né? E aí foi olhando os colegas, né, nas ruas, assim, né? Seja na faculdade, seja também vendo os colegas do meu bairro, que eu percebi que o que eu queria fazer era o grafite, mural, né? Então, em 2002, eu passei a fazer isso assim, fazer uma arte mais autoral, que até então eu reproduzia, né, fazia reproduções. E aí, me encantei, me apaixonei pela coisa, né? Foi realmente virou uma obsessão diária mesmo, que eu carrego até hoje, assim, mesmo sou obcecado por fazer grafite. Que legal. Mauro, deixa eu fazer uma pergunta de ignorante, hein? Quer dizer, qual é a diferença entre a pichação e o grafite, hein? Olha, acho que são várias opiniões, é uma pergunta muito recorrente, né? Eu acho que uma percepção que eu tenho, acho que não existe uma unanimidade. Eu acho que não dá nem para confiar no que o dicionário vai dizer, porque eu acho que, nem sei se ele diz, nunca procurei, mas o que eu acho é o que as pessoas acreditam. Eu acho que a verdade é o que as pessoas acreditam, né? O que a maioria das pessoas acreditam, o que a gente aprendeu, né? Então, eu percebo que a diferença está muito mais na atribuição de valor. As pessoas falam para mim assim, muitas vezes, ai, que linda a sua pichação. Aí elas, algumas se próprias se corrigem. Ah, não, não é pichação, é grafite. Aí às vezes elas ainda se corrigem. Ah, não, não é grafite, é uma obra de arte. Então eu percebo que tem atribuição de valor. Para a maioria das pessoas, pichação é mais feio do que grafite e a arte é mais bonito do que grafite. Então, mural, então, depende muito da atribuição de valor e do repertório de quem está entendendo. Então, dependendo da pessoa que você for falar, é melhor você falar que faz pichação. Dependendo da pessoa, é melhor você falar que é grafite. Dependendo da pessoa, é melhor você falar que é mural. Porque aí você vai convencer. Se você quer convencer uma pessoa conservadora, você precisa escolher melhor as palavras. Se você quer parecer conceitual, né, para um crítico contemporâneo, se você já pichação, talvez você ganhe mais prestígio. Então depende do repertório da pessoa, você escolhe a linguagem, né? Eu uso como me convém. Às vezes eu vou trocando de denominação de acordo com como convém. Muito bom, né? Eu posso chamar você de Ziza? Então, Pode sim. Ziza, você puxou a linha de desenvolvimento de arte do mundo africano, né? Das referências mais da negritude, não é isso? Por que Sim. você fez isso? Então, isso é um longo percurso, viu? Que eu até eu é um percurso que ele não tem fim. Então, assim, diariamente eu venho pesquisando. O que acontece é que em 2012, eu tive uma possibilidade de fazer um intercâmbio em Washington. E em Washington eu descobri como eles guardam as memórias, principalmente as memórias do povo negro lá. E em um território um pouco afastado da capital, eles quem é que dominava, quem é que guardava, quem é que gestava essas memórias era justamente o território. Então, quando a gente andava nesse bairro, a gente descobria as histórias daquele lugar. Então, pessoas que foi importante porque inventou X coisa, não era um artista, era uma pessoa que foi fundamental para o povo negro, tal. E quando eu volto para São Paulo, a gente vê que aqui na cidade de São Paulo as memórias elas não são gestadas por uma comunidade, e sim é uma grande instituição,
ou é a prefeitura, ou é uma instituição. E aí o que acontece é que essas memórias, muitas das vezes, não têm essa ligação direta com quem vivencia, né? Recentemente, até em São Paulo, a gente teve, né, um movimento vindo da Secretaria Municipal de Cultura por criar monumentos que tenham esse recorte afro-brasileiro. Então, de personalidades da música, das artes visuais, da poesia, em transformar em monumentos da cidade. Justamente porque na cidade de São Paulo tem grandes monumentos problemáticos. E aí, nessa vinda para São Paulo, eu vi que pouco eu conhecia justamente dessa ancestralidade, não só de São Paulo, mas também dessa ancestralidade negra, né? Então, do continente africano. Então, aí, quando eu faço essa pesquisa de volta ao continente africano, eu descubro várias outras coisas, como um exemplo, hoje aqui em São Paulo, a gente usa muito, não só em São Paulo, no mundo, se usa o têxteis africanos como algo ligado à moda, como algo decorativo, como algo de deixar as pessoas mais bela, e aí, através daquelas estampas, jogar essa ideia de ligação ao continente africano. Mas, pesquisando os têxteis, eu vejo que esse têxteis que chega em São Paulo, justamente produzido por fábricas e, na verdade, nem é do continente. Fala que é de Moçambique, mas nem é de Moçambique. É feito na fábrica na Índia, né? E aí, por esse processo industrial, é desenvolvido para o mundo. Os têxteis que eu falo justamente os têxteis que têm histórias. Então, um exemplo, o povo do Mali, ele tem um tecido chamado bogolã. Como que eles produzem? Eles produzem através de argila, de produtos que eles têm lá. Então, a pigmentação dessa argila é feita com folhas, com cascas de árvore, com o uso do sol. E o banho desse tecido é feito no mar, porque o sal ele tem esse poder de guardar essa tonalidade. Então, esses têxteis, eles carregam histórias através do grafismo. Esse, em especial, ele é feito com estêncil. Veja só, algo que a gente foi descobrir, né, é tão contemporâneo para a gente, o estêncil, que a gente também usa no grafite, o povo do Mali já usava há muitos anos. Então, é sobre essas histórias apagadas, que a gente vai revendo e recolocando ela na história. Muito bom. Existe até um historiador que ele fala assim que a história que é contada para a gente é a história dos vencedores, né? Sim. E o povo fica de fora, porque o povo é o vencido nesse caso, né? O caso dos bandeirantes, por exemplo, que tem aí aquela estátua, que na verdade eram perseguidores de escravos fugidos, né? Quer dizer, uma coisa assim. Mauro, você sabe que eu conheci a sua obra antes de te conhecer pessoalmente? Aqui perto da minha casa tem um Veracidade. Conta um pouco dessa veracidade para nós. Legal, legal. Pois é como recorrentemente eu sou reconhecido, né? As pessoas acham que é o Veracidade, e aí sempre me perguntam, né? Como é que começou isso? Desde que eu comecei, né, nesse trabalho mais autoral, nesse que começou em 2002, eu sempre comecei com uma busca assim, eu quero fazer um trabalho, uma arte engajada, eu quero fazer uma arte que traga uma contribuição, né? Eu venho nesse contexto, né, de periferia, de ajuda social, né, seja daqui da família, seja nas ONGs em que eu trabalhei. Então, me via, né, nesses jovens com que eu trabalhei, então eu pensei, preciso deixar uma contribuição. E aí eu que trabalhei como cartazista, letrista, né? Então aprimorei a técnica, né? De desenho, da pintura, do realismo e também das caracteres, das fontes, né? Das letras. E aí eu primeiro começou o trabalho autoral, assim, e aí apareceu numa obra a escrita O que busca ver? Foi a primeira vez que eu escrevi algo.
E depois, inspirado um pouco na música do Gilberto Gil, que diz: a gente precisa ver o luar, eu passei a escrever o que a gente precisa ver. Então eu tinha entendido que tinha alguma coisa aí com que a gente... Porque era uma pergunta que eu fazia para mim, o que, que eu quero ver, o que, que eu quero mostrar. Então toda essa história tem a ver com o conceito da palavra ver. Então eu escrevi muito o que busca ver, o que a gente precisa ver, o que a gente pode ver, aí depois simplesmente ver. Depois comecei a conjugar, entendi que a ideia era o ver e comecei a conjugar a palavra ver de várias formas, né? No passado, no presente, no plural, em todos os jeitos que entra essas três letras juntas, né? O ver, viver, veremos, verão, rever, verem. E aí saiu espontaneamente o veracidade. E aí passei também, né, fazendo de tudo um pouco, né, sempre com o ver, e percebi que teve um feedback legal do Veracidade. Mesmo eu tendo feito menos Veracidade do que outras coisas, as pessoas lembravam do Veracidade. E percebi que, nossa, realmente não foi só eu que gostei desse sentido, né, desses múltiplos sentidos que essa ou essas palavras carregam, né? E aí passei a fazer também um pouco propositalmente, né, esse veracidade, mas não, veracidade nem é o que eu mais faço, até porque é mais rápido fazer o ver, né, eu corro menos risco fazendo três letras do que a palavra veracidade. Então eu acabo fazendo mais ver do que veracidade, mas o veracidade é muito lembrado e para mim tem muito a ver com tudo que eu busco até hoje, né, procurando o que as pessoas precisam ler, o que as pessoas precisam ver. Elas também refletem um pouco o figuratismo humano que eu faço, que são geralmente pessoas olhando para cima, como se buscassem ver algo, né? Então tem a ver com isso, né? Eu estou tentando entender o que eu quero ver nesse existencialismo que é a vida, o que as pessoas mais precisam ver. Eu acredito muito na potência dessas informações, né? Eu acredito até que muito para além da arte, o que mais importa é a informação e a educação. Eu acho que a arte, de fato, ela sempre foi muito elitizada, hamburguesada, tudo só para quem tem a vida ganha, ninguém sabe. A maioria das pessoas não pensam em arte, e a arte, de fato, não acho tão importante quanto a informação e a educação. Então, o meu trabalho, sim, ele tende a agradar, é uma ideia de agradar, então ele pode trazer características estéticas agradáveis, né, ao ver, mas a intenção é mesmo essa, um questionamento, né, do indizível, do que as pessoas realmente, né, das injustiças, das peculiaridades, né, da verdade, né, do viver. Então são questionamentos, esse é o meu religar, é como eu me conecto com o que eu acho mais importante. Então eu me sinto um servidor, público e que está tentando ensinar enquanto aprende, né? Eu tenho parece pretensioso, né, essa coisa do ensinar, mas sim, de alguma forma quero dar tipo algum exemplo, dar alguma reflexão positiva, né? A minha intenção é que as pessoas leiam aquilo e pensem, reflitam sobre o que a gente realmente precisa saber, né? Sobre a justiça, sobretudo sobre justiça, né? Sobre quais vidas importam, sobre o que realmente a gente precisa cuidar, né? Nesse planeta. Então, ao ver a cidade, eu também experimento isso em outras línguas, né? Nas línguas latinas, não sou um grande conhecedor, né, de línguas, mas nos lugares, nas cidades em que eu fui, nos outros idiomas em que eu tentei fazer essa poesia concreta, o português além de dominar melhor, mas é o que eu acho que mais tem a graça, né, de se fazer. Mas é possível veracité, veracitar, veracidar, veracity. Então, eu também saio escrevendo isso aí em outras partes do mundo também. E dá para fazer várias combinações. Ver a cidade, ver a cidade de verdade, né? Várias coisas assim, né? Sim, sim. Mas, E é legal que se perguntem, né? O que é veracidade ou é veracidade? Tipo, é o que você conseguir, depende muito do repertório, né? Sempre depende de que. Acho até uma coisa assim, a arte nunca está
pode até estar, mas a arte está muito mais nos olhos de quem vê do que nas mãos de quem faz, né? É só uma questão de interpretação e de repertório, né, para ver a arte. Mas eu prefiro colocar ela num status de informação e de educação, porque aí eu acho que ela é prioritária. Se eu quiser algum privilégio, alguma evidência pleiteando por arte, eu não acredito ser digno de prioridade, mas quando se fala de informação e de educação, eu acho que ela ganha ali um status Beleza. mais prioritário. Ótimo. Ziza, o Mauro falou um pouco da reação que ele tem também das pessoas vendo sua obra, né? Eu vou perguntar para você, mas depois do nosso intervalo. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, em seguida você conta assim, que reação você está tendo com a produção da sua arte, tá? Então, Ziza, conta pra gente, como é que é a reação das pessoas com o seu trabalho? O meu trabalho hoje, ele não está mais, eu não me considero uma grafiteira. Eu me considero mais uma multiartista. Então, dependendo da linguagem que eu trabalho, ele causa algo diferente nas pessoas. Igual, recentemente, eu venho me colocando no risco de fazer performances. Então, assim, acho que a primeira reação que as pessoas têm é de espanto, porque muitas das pessoas acham que a produção de um artista urbano, ele se limita apenas a pintar parede, né? Pintar murais, fazer grandes empenas, e ninguém vive no íntimo desse artista, né? Do seu processo artístico. Então, eu sinto que quando as pessoas me veem nesse processo como enquanto uma performer, causa esse espanto. Agora, quando eu me coloco enquanto uma artista pintando em penas, pintando murais, isso já carrega uma entrelinha, porque quem me conhece já entende que esse meu processo tem a ver com algum apagamento. Então, elas sempre vão buscar a história que eu estou pesquisando, esse desdobramento que vai acontecer, porque sempre vem uma produção audiovisual, para justamente ir de encontro com o que o Mauro falou, né? Que essa arte que a gente faz nas ruas não é... Sempre colocam, né, as artes como algo decorativo na cidade, mas em muitas das vezes elas causam mais esse atravessamento às problemáticas do que algo que embeleze essa cidade, né? Então, eu acho que o artista é um questionador. Então, cada arte que eu faço, ela vem como um ponto de interrogação para vocês se conectar comigo e com o que eu quero falar. Então, eu sempre tento também estar com essa escuta aberta, né? Porque muitas das vezes essas histórias que eu conto, não existe um livro que eu leio esse livro todo e aí eu conto essa história, não. Então, eu sempre me mantenho com a escuta aberta para que talvez esse mural possa também trazer novas pesquisas para esse trabalho que eu venho desenvolvendo. Legal. Mauro, você acabou em Bolonha, né? Foi parar lá. E você já falou das suas experiências em outros países, tal, com línguas diferentes. Como é que você foi parar em Bolonha e que tipo de experiência internacional você está tendo? Então, eu sempre trabalhei desde que eu tive aula com uma professora muito especial, que foi a Maria Villani, a mãe do crioulo, né? E começou uma história de amizade. Aí ela falou, vai dar aula. Aí eu comecei a ensinar o que eu fazia. Aí eu trabalhei numa ONG católica que recebia a visita de voluntários italianos. E ali me envolvi numa grande paixão. E aí começou o projeto a se concretizar, a certeza que eu tinha, que era de viajar para o exterior. E aí eu fui ver a Itália para viver esse romance.
E fui para lá, fiquei indo e vindo, né? Aprendi o italiano, né? No namoro à distância. E, fui aí tentando pedir passagens, consegui. Não fazia parte da minha realidade, né? Isso foi em 2005, né? Que eu fui para lá. Fiquei entre 2005 e 2008, né? E aí, para poder ficar lá, me matriculei na Academia de Belas Artes de Bolonha, né? Eu já era formado aqui em artes visuais, mas, né? Para vivenciar lá, né? Me matriculei lá. E aí, eu nem tinha muita pretensão de me diplomar lá, porque alguém que nem que fala bem a língua, que só estuda, não trabalha, leva vários anos, sabe, 6 anos para se formar. Eu não queria passar tanto tempo lá, então eu fiz mesmo minha grade curricular, né? Na verdade, foi mais para ter essa experiência mesmo internacional, que foi muito legal, e eu pude fazer exatamente as mesmas coisas que eu fazia aqui. Então eu dei aula, pintei superfícies móveis, né, como telas e outros objetos de arte, e fiz muito grafite, seja convidado e remunerado, seja sem autorização, né? E aí dali eu passei, pude viajar, né, por muitos outros países ali no entorno, né? E, enfim, desde então eu passei muito tempo viajando, voltei para cá, né? Depois terminou essa experiência lá em 2008, com a crise econômica mundial, não dava nem para ficar na Europa em 2008. E, enfim, aí só em 2018 eu voltei a viajar novamente, de uma forma mais independente. E aí, desde então, eu passo quase, com exceto dos últimos meses, 6 meses, eu passo 2, 3 meses aqui, 2, 3 meses aí enfim, pelo mundo afora. Passei por cerca de uns 20 países aí nesse período. E, assim, sempre com essa mesma... essa mesma obsessão, né, por pintar. Só que lá eu tenho muito mais medo, né? Então, ali, o cuidado que eu tenho, né, as estratégias para não ser deportado, preso ou violentado é ainda maior, né? Mas também tive a oportunidade de expor, né, de ser convidado, de ter o trabalho valorizado e experimentar isso, né, de o que é escrever veracidade, né, em sueco, em indiano, enfim, em tantas outras lugares que eu tive o privilégio de ir. E essa é um pouco da minha intenção, né? Eu gosto muito dessa ideia de estar circulando, de estar absorvendo um pouco esses parâmetros, né? Acho que a viagem traz muito isso, né? Os parâmetros, né, de tudo, parâmetros estéticos, parâmetros comportamentais, estratégicos. Então é muito legal mesmo ver as cidades. Muito bom. Cisa, você trabalha com mais gente, assim? Você faz parte de algum coletivo ou é um voo solo? Você está sem som. Então, por muita parte da minha vida, eu já fiz parte de coletivos, mas não ligado às artes, e sim ligado à literatura. Nesse momento da minha vida, eu estou fazendo meu voo solo, mas tenho sim uma equipe que trabalha, né, comigo, aqui com o Estúdio Soberana, e tenho também alguns projetos culturais que eu venho desenvolvendo. Um especial se chama Estamos Vivos. Ele nasce de um movimento muito bacana. Hoje, em São Paulo, a gente tem, né, esse lugar que é o Minhocão, que tem muitas empenas, empenas de artistas, empenas de marcas, mas naquele momento, quando a gente cria esse projeto, a gente cria para questionar justamente esse lugar, como ele é utilizado. Porque nenhum artista negro tinha a possibilidade de conquistar esse lugar. Então, a gente desenvolve esse projeto chamado Estamos Vivos para nos colocarmos nesse lugar de destaque e para também passar um pouco dessa nossa narrativa para esse lugar que passa no final de semana tantas pessoas. Então, esse projeto, ele nasce dessas ações que muitas das vezes revitaliza histórias de bairros ou revitaliza
esse território que muitas das vezes é negado para a gente, e a gente se coloca nesses espaços como um protagonista. E eu também tenho um outro projeto chamado Mulheres Emergentes, que tem a ideia de protagonizar os feitos artísticos, mas também de trazer... Como que eu posso te dizer? Assim, muitas das vezes a gente conta histórias de pessoas que, infelizmente, já fizeram as suas passagens nessa vida. Esse projeto ele tem muito mais a ideia de protagonizar o homenageado. Então, de trazer para esses grandes homenageados a possibilidade de se ver ilustrado nesses grandes murais. Então, da gente poder fazer alguns questionamentos e falar diretamente com a pessoa em vida. Então, delas terem esse afeto em vida. Muito legal, muito legal. E além do grafite, você também se ocupa de outras expressões de arte, né? Você mesmo falou que é uma multiartista hoje em dia, né? Isso. E o que são essas multiartes? Hoje eu trabalho com a performance. Eu tenho um trabalho que eu estou iniciando de vídeo, então um mini doc, e eu tenho esse trabalho, um trabalho muito mais voltado para street art, né, com essa corrente da América Latina, então o muralismo em si, e um outro mais voltado para as artes contemporâneas, que aí eu trabalho não somente com a pintura em tela, mas com outros suportes, como o tecido voal, que traz essa ideia de apagamento. Então, o meu trabalho ele tem essas diversas camadas para se construir essas histórias. Então, é através dessas linguagens que eu venho me colocando. Muito bom. O Mauro, quando você falou assim da sua trajetória, eu me lembrei também do seu Jorge, né, que também passou alguns momentos difíceis na vida e que depois foi resolvendo uma outra equação, né? Quer dizer, você está apontando, eu sou educador. Educador é uma coisa muito bonita, né? Quer dizer, o que você se propõe a passar identificando-se como educador? Pois é, eu também, eu nem sei se sou tão digno assim, né? Porque eu não tenho buscado dar tanta aula, né? Nos primeiros anos da minha vida profissional, eu trabalhava muito como educador, hoje em dia trabalho cada vez menos. Eu também me considero um multi-artivista, essa é a denominação que eu encontrei por enquanto, que eu tenho usado agora, que também passa por performance. Quero muito, tenho um sonho de cantar, né? Também danço e etc. E na última eleição eu tentei me candidatar para vereador. Já faz alguns anos que eu tento isso, só que dessa vez eu fui impedido porque eu tinha processos em aberto com a justiça, né? Eu tinha 2 condenações por fazer grafite não autorizado e aí fui impedido de me candidatar. Mas eu já cumpri essas condenações, que foi, curiosamente, fui condenado a fazer grafite. Então, a ironia é que eu paguei algumas horas de trabalho voluntário fazendo grafites em ONGs e tudo mais. Então, acho que a educação está muito nesse lugar assim de formador de opinião, né? De fazer as pessoas perceberem, lerem as imagens, ler o texto. Então, acho que está muito mais nesse lugar, né? Não completamente, mas de ser tipo um exemplo. Não um exemplo assim, porque eu também tenho muitos defeitos, né? Eu queria só pedir licença, porque posso até continuar, porque eu preciso receber uma encomenda, e aí vai ser 1 minuto, Fica à vontade, eu volto a para gente fica continuar. conversando com a Aziz aqui, você já volta, né? Tá joia, até já. Então, Aziza, quando a gente estava falando assim da sua trajetória, né? Você fala que agora você está numa fase que tem equipe, mas está um voo solo, né? Quer dizer, e eu vejo que você tem uma identidade feminista com a negritude, e tem várias organizações em São Paulo, em outros lugares, que trabalham esses temas. Você mantém relações com eles?
Tenho sim. Mas antes de fazer essa pergunta, responder essa pergunta, eu queria falar um pouco também do Mauro. O Mauro, ele é um grande educador. Assim, ele não se coloca, mas ele é um grande educador. Eu também tive a honra, junto com seu irmão Tim, eles fizeram uma extensão universitária, assim, que eu tenho a honra de ter participado, que ele fala sobre, essa extensão falava sobre o grafite e seus desdobramentos para a educação. Por acreditar também, né, enquanto o grafite, enquanto um processo que pode sim ser educacional e ele está dentro da escola, por isso que dá tão certo trazer oficinas para dentro das escolas, porque dentro desse grafite a gente fala sobre a sociologia, sobre as artes em si, sobre essa questão da língua, né, do inglês. Então eu tive essa grande honra de fazer essa extensão com o Mauro e com o Tim, e eles... O Mauro não fala, mas ele... Está falando bem de você, viu, Mauro? Ele é um grande educador. Ele é um grande educador e eu tive essa possibilidade de fazer essa formação lá com eles. Agora, caindo na sua pergunta, hoje eu... Só retomando, qual que era a pergunta? A pergunta era assim, quer dizer, você está fazendo um voo solo, mas o seu voo solo envolve a questão da negritude, a defesa do a postura feminista, e tem organizações que são negras, inclusive, que estão no Brasil, que estão em São Paulo, né, que defendem essas agendas. E eu perguntei se você mantinha relações com essas organizações. Sim. Sobre essas organizações, não tem como a gente não fazer parte de alguma forma. Exemplo, quando eu fui pesquisar em 2021, eu lanço uma exposição que falava sobre o bairro da Liberdade, sobre esse apagamento que teve nesse território e sobre essa nova história ligada ao turismo e todo esse novo bairro que é construído. Ali nesse território, eu descobri personalidades como a Madrinha Eunice, que é a primeira presidenta de uma escola de samba, mas também conheci ali as pessoas que cuidavam dessas histórias sobre o cemitério dos aflitos. Então, dentro dessas ações que a gente vai fazendo nesses territórios, essas organizações, esses coletivos, eles vão se apresentando. Hoje eu tenho uma conexão muito forte com o pessoal da Capela dos Aflitos, que é a UNANCA. Indiretamente, a gente tem essa união com o movimento negro unificado. E também estou fazendo uma formação na Casa Sueli Carneiro. Por estar nesse processo de reconstruindo histórias, eu estou fazendo hoje, participando de um grupo que chama Fazedoras de Memórias. É um grupo nacional e eu hoje me encontro também nessa coletividade da Casa Sueli Carneiro. Muito bom. Eu acho que, inclusive, resgatar essa identidade é crucial hoje em dia, né? Quer dizer... E você, Mauro, você também tem trabalhos com outros coletivos? Como é que é? É voo solo? Pois é, eu faço parte do movimento que eu sou co-idealizador, que se chama Imargem. Adoro brincar com essas coisas, as palavras, né? E o nome deve dar conta de explicar que é a junção da palavra imagem e margem, né? Começou com uma escrita de edital e começou com uma ideia minha, assim, de fazer uma exposição na beira da represa. E aí eu convidei os amigos e aí foi nesse período que eu estava morando fora. E aí os amigos continuaram, meu irmão em especial, né? Deu continuidade a esse projeto e o tornou muito melhor, muito mais horizontal, muito mais participativo, muito mais multidisciplinar, né? Então, a gente tem um projeto muito ligado à educação, também à navegação. Estamos aqui na margem da cidade, na margem da represa Billings, então tem um projeto de navegação chamado Navegando nas Artes, onde a gente ensina a galera a velejar e em velas grafitadas, né?
E, enfim, tem trabalho com alimentação saudável, né? Um trabalho muito forte nas escolas aqui da região, sobretudo, né? Então, somos os agentes marginais, né? Que agem a partir da borda da cidade. Então, tem sim, esse é o movimento que eu faço parte, é uma associação também, né? Além de um coletivo, um movimento, um projeto, uma empresa, é um conceito, né? E sim, tem essa coletividade, né? Então, eu faço essa intersecção aí entre também o meu voo solo, mas esse voo solo também, mesmo enquanto eu me coloco como um artista singular, né? Veracidade, Mauro Neri, também estou sempre envolvendo bastante gente. Acho que eu sou alguém que também lida muito. Embora a grande maioria dos meus trabalhos são feitos individuais, né, esses pequenos trabalhos, mas quando se trata de projetos maiores, né, tá sempre envolvido. Mas e tem esse link forte com a educação e com o território aqui do Grajaú, né, o extremo sul da cidade. Então, nesse sentido, é muito coletivo. E aí, sempre que as demandas têm essa característica mais mas de juntar a gente, né, de educação, né, num aspecto mais coletivo, né, a gente já se junta, né, já trago essa demanda que às vezes pode vir para mim, eu trago para o Imagem, e enfim, então é uma coisa que está sempre buscando uma harmonia, né, que é esse voo solo, essa carreira solo, mas também esse vínculo com o território, né. Eu, por estar além de ter morado fora, né, do país, eu também morei fora do Grajaú, né, assim, no centro. Então, graças aos colegas, ao meu irmão Wellington Neri, que é esse cara exemplar aí, que graças a ele o Imagem, não só ele, mas principalmente a ele que digamos assim, coordena um pouco a coisa, né, junto com tantas outras manas e manos aqui do território, fazem esse projeto muito bonito e que eu tenho muito orgulho, né? Então é algo que está ali junto, né, com o hip hop, letramento, a escola, direitos, né? E agora a gente só que eu sou o cara do entusiasmo das artes visuais, né? Então estou sempre puxando para a questão da intervenção urbana, né? Com projetos como o Cartografite, que o nome também ajuda a explicar, que era um percurso para ver grafite, né? Mas se tornou uma coisa mais complexa, né? De legalidade, legitimidade, autorizado, não autorizado, criminalização. E mais recentemente o Infografite, que também são informações por meio do grafite. E esse sim, eu sou um grande entusiasta e acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar, assim, para que a gente passe a explorar mais os espaços públicos para informar, né? Para educar, para dizer para as pessoas o que elas realmente precisam ler de uma forma direta, né? E de fácil compreensão. Legal. Então, olha, tem um sociólogo que diz assim que o artista são as antenas da sociedade. Ele fica captando o que tem de novo, o que está aparecendo, o que é singular, o que precisa ser destacado, enfim, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois eu vou perguntar para vocês os projetos para o futuro. O que vocês estão pensando em fazer daqui para frente? Vamos lá, vamos ao intervalo. Ziza, tá bom do jeito que tá ou você quer fazer mais alguma coisa? A vida do artista, ela sempre tem um questionamento e a gente sempre vai atrás de resolver esse questionamento. Bom, para o futuro, o que eu venho planejando é a produção de uma grande pesquisa, que eu sempre pesquisei famílias, história de mulheres, mas nunca tive a oportunidade de pesquisar a minha própria ancestralidade, a ancestralidade da minha família. Então, recentemente eu recebi um prêmio, né? Passei em um edital e eu vou fazer essa busca no paralelo entre a busca do samba paulista, o samba que ele nasce dos bumbos, que ele nasce, né, desse interior paulista, e também tendo esse olhar para a minha família, porque minha família também ela vem de Piracicaba.
onde também nasce diversas manifestações, como o tambu, o samba de lenço. Então, eu venho agora estou nesse percurso já, e essa exposição, ela inicia com com essa grande pesquisa no campo, e aí depois, em 2026, a gente abre essa grande exposição falando principalmente sobre esse interior paulista, que também, muitas das vezes, é negado por essa capital aqui de São Paulo. Ziza, antes de passar para o Mauro, o que é tambu, hein, que eu não conheço? Tambu é uma manifestação que ocorre como? Tem um grande tambor que ele é aquecido no fogo e tem diversas cantigas. É como se fosse o samba de roda. Então tem sempre uma roda, uma pessoa que canta essas diversas músicas e sempre tem a dança. E nasce em um lugar onde que também nasce a minha família, se chama Pau Queimado. Muito legal. Mauro, e o Ver a Sonhar, o que vem? Pois é, já anunciei um pouco, né, dessas minhas pretensões. Eu sou uma pessoa muito pretensiosa, muito megalomaníaca. Eu digo que o meu objetivo é ser presidente dos Estados Unidos. Eu sei que para isso precisa mudar muita coisa para que isso aconteça, mas eu brinco porque esse é o meu lugar, né? O lugar do artista está ligado à utopia, está ligado à fantasia, ao fantástico, né? Então, falo isso, mas poderia ser também me contentar com ser presidente desse país, né? Agora que o papado estava na moda, até pensei em virar papa também, mas é brincadeira, mas ao mesmo tempo é no sentido de eu quero chegar longe, né? Então eu aponto lá na frente, né? Porque eu acredito sim que eu sou um tipo de messias que tem um grande poder e eu quero muito acreditar nisso. E de vez em quando vem uns elogios que me faz acreditar mesmo, né? De vez em quando algumas pessoas insistem e me valorizar e que também que me alimenta. Então, o que eu quero mesmo, na verdade, é continuar querendo, né? Então, o que eu quero é quero continuar querendo. Então, e para isso, acho que eu preciso estar muito em contato, né, com as pessoas. Então, como eu falei, eu tive a pretensão de virar vereador, né? E se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou continuar nesse plano, né? Eu espero, inclusive, ter coisa melhor para fazer, porque eu não acho que seja muito legal e provavelmente bem menos divertido do que é a vida de um artista, né? Então eu espero ter coisa melhor, mas eu acho que isso seria algo importante, porque, como eu disse, eu acredito que eu poderia fazer muito mais, né? Sem hipocrisia, com aquela verba de gabinete, com aquele poder mesmo de influência, o poder econômico, o poder de voz, o poder de fala. Então, de fato, eu sou alguém que sim, que é seduzido pelo poder, né? Mas o poder do poder da transformação. Lógico, isso envolve grana também, mas não é a grana que me seduz, é o acesso que me seduz, né? Então eu quero tá motivado, né? Então, um dos meus planos é estar cada vez mais diante da câmera, né? Então, já instalei uma câmera aqui de frente para mim, tem uma câmera no carro, já estou botando equipamentos para estar sempre fazer mesmo a vida um reality show, né? Para estar sempre tentando mostrar o melhor de mim e estar sempre sendo cobrado do meu público para que eu entregue o melhor, né? Então, aberto a tudo que tiver de mais importante, né? Sempre voltando. O que realmente importa? As vidas importam, né? O que as pessoas precisam ler, o que as pessoas precisam saber. Então, eu acredito que eu tenho um potencial grande para isso, sobretudo no que tange a ocupação dos espaços públicos, né? Da paisagem urbana. Esse tema é o tema em que eu que venho me especializando, né? Então, essa comunicação através das transformações das superfícies, todas elas superfícies. Estou encantado. Eu estou pensando assim, né? Quer dizer, o melhor de mim é o ato do amor, é o ato da entrega, é reconhecer e respeitar o outro. Quer dizer, tem um monte de coisas que são esse melhor de mim, né? Que se desdobra nas formas de expressão artística, né?
dizer, nós estamos cheios de violência, já chega, né? Não precisa de mais, né? Então eu queria, olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu disse que ia passar rápido, né? Passou, né? Então eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês passar uma mensagem que vocês queiram. Vamos começar, Aziza? Olha, eu vou fazer aqui também o meu marketing, né? Vai. Eu gostaria muito que vocês tivessem, né, essa possibilidade de ir conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se conectar com essas histórias. Eu gosto muito, acho que o meu potencial hoje, ele é sim a conversa, gosto muito de ouvir. Essas histórias se constroem através muito mais de uma escuta do que da fala em si. E me coloco em aberto também para se caso a audiência tiver, né, uma história que acha essencial e que se encaixa principalmente com essas minhas narrativas, eu fico também aberta a receber essas histórias, é algo novo que eu venho fazendo, porque sempre eu ia atrás das histórias, mas eu venho recebendo histórias lindíssimas e histórias principalmente de mulheres periféricas. Que a gente sempre tem esse recorte central, né? Até na própria manifestação do grafite, assim, muitas pessoas acham, né, que para você ter um certo público, você tem que sim pintar no centro. A gente vem na contramão, então a gente vem tentando trazer das pontas para dentro, né? Então, é um pouco disso. E muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Mauro, você tem o seu minuto. Bom, quero também agradecer tudo isso, agradecer todo mundo, agradecer vocês, o convite. E, assim, esse apelo, né, para que as pessoas doem seus muros, né, para que a gente possa trazer essas mensagens, né, para deixar esses infografites, para que convido também as pessoas a quem quiser conviver um pouco desse universo do artista, né, também está aberto a se aproximar, né, seja no lugar de assistente, de produtor, de videomaker, de um cúmplice, né, para eu continuar dando o meu melhor de mim, né, para que também a gente não se deixe levar pelas dificuldades, pelas fraquezas, né, que acho que o meu maior desafio é mim mesmo, né, vencer a mim mesmo, vencer a procrastinação, a depressão, né, e eu acho que é na rua e é no outro que eu me encontro, é ali onde eu me realizo, e é isso, eu quero agradecer e abraçar a todos vocês, com minha arte, com a minha mensagem e com a nossa mensagem, né? Fazer isso juntos. Legal, hein? Eu quero agradecer muito à Soberana Aziza pela sua participação, ao Mauro Neri, extraordinário papo, muito obrigado a vocês, e agradecer você também que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.